Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Pode Chegar. A gente faz esse bate-papo aqui diretamente da Assembleia Legislativa de São Paulo para tratar sobre diversos temas e, claro, a cannabis medicinal se tornou um tema referência para a gente a partir da propositura que nós fizemos aqui em São Paulo, que depois se transformou numa lei estadual garantindo os produtos à base de cannabis pelo SUS paulista. E para falar sobre esse tema, mais especificamente tratando de cannabis medicinal e ginecologia, eu trouxe aqui com muito prazer, agradecendo já a doutora Mariana Prado para bater esse papo com a gente. Primeiro te agradecer antes de poder fazer a leitura aqui do seu currículo, Mariana. Caio, é um grande prazer estar aqui e difundir essa informação, né, da cannabis de ginecologia e obstetrícia, que é tão pouco falado. É verdade. Muito feliz que você veio, te acompanho aí pelas redes também e fiz questão que você pudesse fazer esse bate-papo, porque eu tenho, inclusive, muita curiosidade sobre esse tema. Mas antes de falar sobre ele, quero fazer a leitura aqui da biografia da nossa convidada, médica graduada pelo IMEPAC em Araguari, Minas Gerais, mineira, que tem como pilares da sua atuação a equidade racial e de gênero, a humanização, da assistência e o afeto no cuidado à saúde. Concluiu sua residência médica em ginecologia e obstetrícia na Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo e é especialista em ginecologia endócrina e climatério pela Unifesp. É também membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, da SBEC, e atua como prescritora de cannabis medicinal há 5 anos, sendo uma das pioneiras dessa área da ginecologia. Antes de entrar nesse tema, queria perguntar como é que foi o início para você sobre esse assunto de cannabis, se desde o início da sua faculdade você já pensava em ter métodos mais naturais para tratar a sua paciente. Queria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória. Nossa, Caio, minha trajetória é engraçada na cannabis, porque ela começou bem cética. Apesar de sempre gostar muito dessa medicina ancestral, com plantas e ervas medicinais, já era uma pegada desde a minha época da residência médica, a cannabis era um tema inóspito para mim, assim, eu não entendia muito bem. Sempre fui muito chata de estudo científico, sempre acredito desacreditando até que se Tá. prove, né? Acho que o primeiro desafio, falando em cannabis, foi isso, tá se usando, beleza. A gente sabe que o histórico do uso da cannabis na ginecologia veio para pacientes oncológicas na época, né? Pacientes em câncer ginecológico terminal que faziam o uso da cannabis para dor. Tá. Esse era o contexto inicial, né? E aí depois se extrapolou para endometriose, que inclusive foi meu primeiro contato. Uma grande colega minha médica, Débora Sanches, ela me falou: Mari, existem alguns estudos muito interessantes para endometriose, dores pélvicas crônicas, dá uma olhadinha. E aí já me mandou um arquivo, né, com vários estudos científicos. Eu falei: caramba, comecei a estudar, falei: olha, eu acho que a evidência que eu tanto procurava, eu encontrei. E comecei a atuar, né? A gente sabe que na ginecologia se fala pouco, né? Então, virei a maluca dos estudos científicos e bases de dados, pesquisando estudos do mundo inteiro e que corroborassem com a prática, né, do uso. E nesse caso, você falou que é uma médica que te mandou assim os estudos que você começou sobre esse processo. Na faculdade, zero sobre esse tipo de informação, na sua grade curricular, nem extracurricular. Nossa, zero, 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 assim. Eu sempre fui muito curiosa. Sempre digo, na ginecologia, já me saltava aos olhos de, poxa, será que terapia hormonal para tudo? E para quem não quer? E para quem não pode? Né? Acho que essa foi o chamado principal. Que me conectou muito na ginecologia natural. Então, plantas e ervas medicinais era algo que eu, autodidata, durante a residência, fui buscando, né, essa sabedoria. Inclusive com métodos totalmente não convencionais, né? Ali fora da academia, com parteiras, raizeiras. E aí aproveitei esse contato Minas-Goiás ali para ter contato Tudo na a Chapada ver, dos Veadeiros e tal. E a cannabis, na verdade, agora olhando, né, retrospectivo, foi um passo bem natural, né? Porque estava de encontro a toda aquela ciência ali, né? E teve algum, porque normalmente quando eu converso com as pessoas tem algum caso pessoal, assim, na família ou mesmo consigo, de uso para você poder ter esse sentimento de pertencimento do tema ou não? Foi mesmo na base dos estudos que já tinham sido produzidos? Tinha isso e tinha a questão da minha mãe. Minha mãe é uma paciente ótimo, Ah, né? Hoje ela é minha paciente mesmo, que teve um antecedente de AVC. tá. Então ela tinha contraindicação formal de hormônios na transição menopausal, né? E sofreu muito com fogacho na época. E a gente já usava algumas ervas e plantas medicinais para ela, não nada de cannabis. E com esses estudos da cannabis e agora
bem forte na menopausa, ela tem altos benefícios, assim, de Que melhora de legal. insônia, melhora dos fogachos. Eu te acompanho e você fala muito aí sobre, eu até notei, afeto, humanização, recorte racial e também de gênero. É, de qual forma que a cannabis pode permear esses temas que ainda são bastante difíceis dessas pessoas, né, dessa turma poder ter acesso a esses produtos, Mariana? Você fala que falar em questão de acesso e cannabis são várias camadas, né? Quando a gente faz um recorte social e racial. Principalmente porque o que a gente sente é que falta a democratização do acesso à informação. Então, antes até da gente falar de acesso à medicação, é para que chegue para essa população que, opa, a cannabis ela pode ser um ótimo tratamento, né? E difundir essa informação, consequentemente, os caminhos para isso acontecer, né? Acho que falar da lei ela é muito importante, né? Sim, Do acesso ajuda ao muito. SUS, logicamente, as associações que estão aí, né, para democratizar esse acesso. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é muito aquém do que a gente gostaria, né? A realidade é que precisa ter o mínimo de dinheiro para ter acesso. Na ginecologia, falo, né? Que é tudo muito novo. E é lógico que a gente acaba Você esbarrando. trabalha no SUS também, né, Mariana? Que Uhum, você, a gente comentou aqui, uhum. é uma grande paixão de boa parte dos médicos e eu sei que também a experiência de um trabalho da saúde pública é sempre enriquecedor demais. Você costuma também conversar com as suas pacientes sobre essa possibilidade na saúde pública ou não? Muito pouco cai hoje, Tá. porque eu fico em regime de plantão. Quando eu vejo, né, a provocação do tipo, pacientes reincidentes no pronto-socorro por causa de uma dor crônica, endometriose principalmente. Sou aquela pessoa que pega ali o receituário e fala, olha, dá uma olhadinha, sabe, nessa associação. Já te falaram sobre cannabis? Então, eu trabalho de formiguinha no SUS ainda. Mas sempre tento esses acessos, assim, Fazer em algumas off. pontes, sim, É. que bom, que bom. Importante até porque a endometriose está muito ligada, obviamente, à dor e é uma das lutas que nós temos aqui, Mariana, é poder incluir a dor crônica no rol de patologias contempladas pela saúde pública. Então é importante ter aliadas aí como você nesse processo. Aí, indo mais diretamente falando sobre a ginecologia e cannabis, eu queria entender quais são as condições que podem se beneficiar do uso terapêutico da cannabis para mulheres em todo esse processo ginecológico. Nossa, hoje o uso é extremamente amplo, né? Como eu disse, o começo dessa prescrição ela veio para essas pacientes de câncer terminal, principalmente mama, ovário, útero, para dores, né? Causadas em pacientes paliativas. A gente extrapolou para endometriose, então dores pélvicas crônicas, adenomiose e endometriose principalmente. Com a prática, a gente começou a entender, opa, se tem essa boa resposta para essas pacientes com dor crônica, por que não extrapolar para uma cólica menstrual, com uma dor à mama na TPM? E aí os outros usos também dos transtornos que a gente fala da menacme, né, que são de pessoas que menstruam. Então, TPM, transtorno disfórico pré-menstrual, cólica menstrual, endometriose, adenomiose, transtornos da fase da transição menopausal, então melhora de transtorno ansioso e depressivo da menopausa, insônia, consequentemente uma melhora dos fogachos noturnos. Perfeito. E tem restrições, por exemplo, quem está utilizando pílula anticoncepcional, ela pode conciliar isso com os produtos à base de cannabis ou tem restrições? Porque imagino que a maioria das mulheres acabam utilizando esses métodos. Como é que é essa interface entre ambos? É uma ótima pergunta. Na verdade, os estudos que a gente tem são muito escassos. A gente sabe que grandes doses de THC, então aí a gente vai incluir grande rol do uso adulto, pode ter inferência no ciclo hormonal. Então, principalmente pela absorção de fígado, tá? Os óleos, né, com pessoas que sabem prescrever e fazem tudo certinho, não inferem o uso do anticoncepcional porque tem uma quantidade mínima de THC e a gente faz esse uso controlado, né? Detalhe que a prescrição ela é importante também porque não se toma essas medicações em conjunto. Então, essa dica de dose, dessa posologia, quando usar, como afastar, ela é importante também justamente pelos mecanismos de absorção da medicação. Perfeito. E dessas todas que você trouxe, né? Falamos de endometriose, dor pélvica, transtornos do sono, etc. Sobre os estudos que existem sobre essas condições, eles são estudos que já têm evidências ou você tem mais a prática clínica que te permite avançar para essas possibilidades? As duas coisas elas vão bem juntinhas, né?
Endometriose, principalmente, é o grande rol dos estudos, né? Então, dores crônicas. Existe agora também muito estudo sobre dor na relação sexual. Então, o pessoal da fisioterapia, principalmente pacientes com vaginismo, então, ali na sexualidade. Perfeito. E da menopausa também, porque embarca ali junto com os fitoestrogênios, ervas e plantas medicinais, que a gente já tem evidência favorável a placebo, né? E a cannabis ali já está entrando nessas listas dos novos estudos, como uma opção de tratamento não hormonal. E você, não sei se participa ou tem, você falou que é curiosa, que, né, que gosta também de se aprofundar sobre isso. Existem estudos que estão encaminhados, alguns que já iniciaram sobre esse tema. Você considera que o Brasil ele é um país que produz muita coisa sobre estudos? Como é que você enxerga? Porque essa discussão sempre existe muito. Existem muitos estudos, mas eles não são conclusivos. Existem muitos estudos, mas eles não cumprem os requisitos básicos de avaliação dos órgãos institucionais. Como é que você enxerga os estudos que existem e como é que a gente conseguiria avançar? Eu acho que tem uma problemática quando a gente fala de estudo científico e cannabis, principalmente porque parte de um lugar da dificuldade dessa padronização das doses, né? Então, e muitos estudos científicos que já existem, inclusive que falam contra do tratamento, que levam em consideração mais o uso adulto ou o uso de polissubstância. Tá. E até acho que é um assunto que a gente pode tratar mais na frente, falando de obstetrícia principalmente, Sim. né? Dos danos, do uso da cannabis na gestação, enfim. Então, existe esse gargalo. Quando a gente entende sobre o sistema endocannabinoide, ele é muito individualizado. Então, até em questões de estudos científicos, uma dose que eu passo para uma paciente com endometriose pode não ser a mesma dose para outra paciente. Então, existe essa dificuldade. Atualmente, a Unifesp, principalmente de Santos, tem feito um estudo bacana, né, pegando as pacientes, principalmente com endometriose, que já fazem uso da cannabis. O Brasil ele vai caminhando, né? Eu acho que quando a gente olha o gráfico até de médicos prescritores e de pacientes em uso de cannabis, é muito crescente, né? É exorbitante. A gente tem uma conta, salvo engano, aí a gente conversou bastante com o pessoal da Kaya Mind, e eles trazem um número de, se eu não me engano, 5 mil médicos hoje que prescrevem aqui no Brasil, e o número de pacientes dobra a cada ano. Esse ano a gente deve estar em mais de 1 milhão de pessoas no Brasil utilizando a cannabis nos formatos aí mais tradicionais, tanto associativo quanto aquisição importando ou comprando em farmácia, enfim, acho que é um caminho sem volta mesmo e que bom que seja. Uma dúvida que eu tenho é assim, na tua atividade, especialmente na ginecologia, tem preconceito para além do preconceito que já existe na medicina por conta de tudo que envolve a mulher, ou você percebe que seus colegas que são ginecos, eles têm um olhar mais aberto para essa terapia? Nossa, é bem dividido, né? Eu acho que a ginecologia natural, que abriu um precedente das ervas e plantas medicinais na ginecologia, já vem incomodando de um certo modo. Do tipo, poxa, essa paciente não gosta de usar hormônio. Tá, vou ter que tratar essa condição sem usar nada de método hormonal. Acho que essa provocação na prática, ela tem crescido. E, consequentemente, a pessoa que não sabe manejar fica para trás. Então, hoje, o que eu vejo é uma demanda reprimidinha até disso, assim. De gente querendo entender um pouco, opa, tá, essa paciente tem contraindicação hormônio, ela não quer usar, o que eu vou fazer com ela, né? Como que eu vou tratar? Então, eu acho que hoje mudou um pouquinho esse perfil. Não tanto preconceito, mas a necessidade de, gente, eu preciso entender o básico disso para não ficar para trás, assim. E como a gente falou já, você trouxe, na verdade, como é uma medicação que ela é muito individualizada, no fundo dá trabalho também a prescrição com cannabis, né, Mariana? Porque é diferente de você ter ali um produto que já está pronto e que você sabe qual é a dosagem e mais ou menos os efeitos que vai ter naquele paciente. Então é importante falar disso porque também é aí que mora talvez não só um preconceito, mas assim, é um paciente que por vezes vai ter que ter contato permanente para ver como é que foi essa dosagem, tem que aumentar, não, pode diminuir um pouco. Então acho que isso também acaba envolvendo um pouco da dificuldade do médico em buscar essa possibilidade. Não sei se você sabe, mas tem algumas universidades, algumas faculdades que nos cursos de medicina estão abrindo aí de forma extracurricular. As ligas, né, acadêmicas. Então, assim, a gente está bem animado com isso. Tem aqui no ABC uma turma muito boa que está abrindo e são turmas que bombam, assim. Os professores falam que cada vez mais os seus colegas, futuros médicos, estão procurando isso. Acho que também é um caminho que daqui para frente a gente deve ter uma maior quantidade de profissionais habilitados e com condições de prescrever, né?
Nossa, Não, eu falo até, às vezes a gente recebe ali na preceptoria, até no meu trabalho no Sim. SUS, né? Realmente existe essa diferença da curiosidade, né? Eu acho que a gente tem ficado mais questionador nesse aspecto, né? E é bom que seja assim mesmo, né? A gente sempre. Medicina, você tem que estar o tempo inteiro estudando, ainda que seja né, uma planta ancestral, mas ela sofreu e sofre ainda muito preconceito. Também sobre isso eu queria entender. Tem médicos, por exemplo, que ficam. Ah, aquele médico ali é um médico que só fala sobre maconha, cannabis e tal. Rola esse preconceito entre vocês ou, como você já falou, tá diminuindo cada vez mais? É assim, eu falo que meus contatos, eles são um pouco viciados, porque como é pouca gente da ginecologia falando sobre isso, meio que eu fico mais como ponto de acesso, tipo, não, a Mari, ela prescreve cannabis, já tá aí 5 anos, 6 anos nesse rol. Vamos dar uma olhadinha no que ela tá falando? Então eu recebo muitas dúvidas, né? Sim. E, Então, e uma coisa, assim, só, o preconceito, tudo bem, dos profissionais e da paciente. Rola também muitas pacientes que têm preconceito ou hoje muita gente te busca em decorrência de saber que você tá habilitada para isso? é exatamente esse segundo grupo, assim. Muita gente já vem sabendo que eu sou médica prescritora. Eu até brinco que no consultório é até reverso. Às vezes elas ficam chateadas de falar, poxa, achei que ia receber uma prescrição de cannabis e não era pra mim, sabe? Que legal, legal. De fato, eu acho que são dois cenários diferentes que eu consigo traçar na prática. Acho que a prática do SUS ela é diferente da prática no particular, né? No particular já vem essas pacientes sem esses paradigmas, né? Tá. De já sabendo, entendendo o básico, até bastante sobre o sistema endocannabinoide. Muita gente já fez o curso da Unifesp, já sabe. Enfim, é bem bacana a Que troca. bom. No SUS eu acho que tem essa outra dificuldade, né? Primeiro da informação, que nem é opção, né? E quando se apresenta, fala, nossa, sério. E o estigma da planta, né? Nas periferias, principalmente guerra às drogas e tudo mais, uso adulto. Eles não conseguem fazer esse link ainda, né? De, opa, tem o óleo, pode tratar, melhora mesmo. Na ginecologia, né? Então é tudo muito novo. Bom, ginecologia acho que conseguimos traçar um bom parâmetro, mas gestantes e lactantes, quais são os riscos, quais são os estudos que já existem e como é que você atua quando você recebe uma paciente nessas condições? Eu brinco que esse é o tema mais polêmico, eu acho, de sempre, né? Falar de gestação, puerpério, lactação e cannabis. Eu tive a grande oportunidade de levar essa palestra para o CIAPARTO, acho que é importante a gente trazer aqui. O CIAPARTO ele é um congresso referência de humanização de parto no Brasil. E poder levar esse tema lá na mesa principal foi sensacional, principalmente porque a gente estava trocando ali com pessoas de assistência a parto, né? É, Sempre começo esse assunto falando que redução de danos é o mais importante, né? Ninguém está falando, nossa, super liberado, use mesmo, porque não é verdade. A gente sabe que existe o estudo crescente, né? Isso, na verdade, já é sedimentado que existe uma contraindicação ao THC. Então, aí já cai por terra, por exemplo, o uso adulto, já cai por terra quem vem com o uso de óleo espectro completo. Quando a gente traça esse cenário, a gente precisa entender de que paciente a gente está falando, né? Ah, uma paciente que tem uma epilepsia refratária, usa um óleo de espectro completo e veio começar o pré-natal. Como que a gente vai manejar isso, né? E entende que para manejar isso tem que saber o mínimo da medicina canábica, né? Opa, ela vai continuar com esse THC, a gente vai mudar para um CBD isolado, qual o risco e benefício disso, né? Se uma paciente vem, faz uso recreativo, uso adulto, sem grandes questões. Vamos entender? É para melhorar algum sintoma da gestação que você está fazendo uso? É uma ansiedade? É a náusea? O que é? Vamos mudar essa medicação para uma mais segura? Né? E assim, consequentemente, uma paciente do SUS em uso de polissubstância, viciada ali em crack, em cocaína. Poxa, será que a gente não pode tirar o crack e a cocaína e continua com cigarro de maconha para reduzir esse dano? Então, eu sempre brinco quando eu falo de obstetrícia e cannabis que a gente precisa pensar isso, a redução de danos e dar abertura para a paciente que senta na sua frente de não ser taxada como no rol da drogadição, né? Eu acho que quando a paciente fala de maconha e está gestante, a gente tende a colocar, tá bom, viciada, né? Drogadita, drogadição. E não abre esse espaço para diálogo. Falo que foi muito transformador isso, até nos pré-natais do SUS, principalmente, que
quando a gente abre esse espaço de diálogo, a gente entende que elas estão fazendo uso para questões de saúde, às vezes, e não só uso adulto e tudo mais. Que hospital você trabalhou? A gente já falou, mas acho importante falar aqui em São Paulo. Minha residência foi pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, né, o Hospital do Campo Limpo. Então, ali um grande fluxo de pacientes, referência de alto risco da Zona Sul de São Paulo. E hoje no Hospital Mário Dene. Excelente. Então, bom saber que a gente tem profissionais e, assim, a dimensão das condições também das pacientes devem ser super diversas e, inclusive, pacientes com esse histórico, pacientes que fazem uso. Então, acho que tem que ter esse desprendimento de poder falar. Fico feliz em saber que a gente está com uma convidada com tanta experiência, assim, nessa área. E tem, por exemplo, elas têm receio em poder falar com a profissional médica quando faz o uso, ou não tem esse problema? É uma gestante, por exemplo, que faz uso adulto. Nossa, tem muita dificuldade, né? Assim, porque o preconceito ele é tremendo, né? Existe, tá aí. Já existe essa coisa de, não, eu já sei que tá errado, então vou omitir essa informação. Tem até um slide importante dessa aula que eu coloco. Se a gente não tem conhecimento do uso, como é que a gente vai orientar essa redução de danos, né? Então, acho que o maior desafio é justamente nesse lugar, né? De tirar esse estigma da drogadição e abrir esse espaço para diálogo para a gente entender, opa, essa paciente gestante está fazendo uso dessa substância por quê? Né? E aí a gente descobre coisas maravilhosas, né? Poxa, Mari, melhora minha náusea. Poxa, vamos mudar? Vamos para um Plasil, para um Meclin, para outra coisa que tem mais evidência, né? Ou uma outra medicação? Ah, Mari, é porque eu tenho insônia. Ah, vamos tentar uma passiflora, algo mais tranquilo? E, né, e um universo inteiro de possibilidades, né? De orientações. Sobre os entraves, a gente já falou que a informação é o principal problema e a informação é um problema a médio e longo prazo a ser resolvido. A gente não vai conseguir, né, num curto espaço de tempo, conseguir resolver. Até esse bate-papo nosso é justamente para poder permitir que outras pessoas possam saber. Mas isso, óbvio, é ainda mais difícil para pessoas negras, periféricas. Você tem alguma ação sua? Eu acompanho o seu Instagram, por exemplo. Então, você tem algumas ações para poder permitir que as pessoas possam perguntar, ouvir? Você faz algum tipo de palestra por vezes? Como é que a pessoa pode entender um pouco mais sobre esse tema tão difícil e com tantos tabus ainda, Mari? Hoje eu tenho feito um trabalho muito aproximado com as associações. Então, a gente tem um sistema de parceria e de consulta social online. Então, abre uma gama, né, de possibilidades de pacientes do Brasil inteiro conseguirem ter acesso. E esse contato aproximado também de formação de colegas médicos para saberem lidar, principalmente na obstetrícia. Então, tem sido o tema que eu sou mais convidada para falar, principalmente de obstetrícia, né, desse manejo. E, consequentemente, da ginecologia também, que é pouco falado. Então, acho que a formação de colegas profissionais, cheque, porque a gente consegue amplificar essa voz, né? E essa parceria com as associações, que acaba sendo a forma mais aproximada da paciente da ginecologia obstetrícia. Você tem boa relação com diversas associações também, elas são, por vezes, parceiras aqui do nosso Pode Chegar, das nossas ações aqui também legislativas. A gente tem um edital de emendas que fica aberto por vezes para associações, algumas delas já receberam recursos públicos para isso. Você considera um papel das associações importante nesse processo de democratização também? Nossa, extremamente importante. Eu fui até provocada com uma pergunta de, Mari, você sabe o histórico das associações? E a gente conversou sobre esse histórico das maiores associações que a gente tem hoje, foram fundadas por mães, mulheres, né? E fazendo esse link bonito, né? Tipo, poxa, se a associação já foi fundada por mães, por mulheres, vamos entrar na ginecologia, né, gente? Vamos democratizar isso, pensar em produtos para ginecologia. E até bacana pensar isso, porque nas feiras, né, eu falo, a cada ano eu participo de muitas, né, como palestrante, enfim, nas rodas de conversa, e o quanto o tema ginecologia tem subido, né, até pensando em formulações, supositórios vaginais, usos vaginais tópicos, né, então, enfim, tem sido bem, bem bacana. Você está acompanhando um pouco do debate sobre as RDCs da Anvisa? Você participa um pouco ou acompanha muito pouco? Muito pouco, eu confesso que eu fico um pouco perdida, né? Porque fica um vai e não vai muitas vezes, né? Eu sei que agora existiu uma flexibilização para a atuação das associações. E uma coisa que me interessa bastante é a questão da manipulação das medicações, né? Que para a ginecologia ia ser sensacional. Tipo, se eu pudesse pegar e falar, vou colocar tanto de CBD, tanto de THC, vamos fazer um óvulo vaginal.
parece que a nova RDC que vai surgir, ela vai abrir uma grande possibilidade para farmácias de manipulação, que elas estão bastante difundidas já no Brasil. Praticamente todas as cidades têm farmácias de manipulação. Normalmente são bastante confiáveis, a população também tem uma relação próxima com quem está ali na ponta. Então, a expectativa nossa é que numa nova regulamentação da 327, que é, né, vamos dizer, uma das principais regulamentações brasileiras sobre o tema, possa permitir as farmácias de manipulação. Acho que você concorda com esse caminho. Nossa, super. E eu lembro até de uma fala num dos primeiros congressos que eu fiz parte, de falar, nossa, a gente é meio bruxona aqui na ginecologia, porque eu pego um lubrificante à base de água da farmácia, coloca 2 gotinhas desse óleo que é via oral, usa vaginal, vamos ver o que acontece. E é muito bonito ver o quanto isso muda, né, no decorrer do tempo. E, de fato, a manipulação ajudaria muito na ginecologia, porque o uso ele é diverso, né? Então... Boa. A gente, Mari, que você sabe, existe uma lei estadual que está produzindo seus efeitos, mas que ainda tem um funil muito estreito, né? Hoje, as patologias contempladas estão muito ligadas às epilepsias refratárias, né? Convulsão de difícil controle. Síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa. A gente tem algumas lutas dentro de um grupo de trabalho que é responsável por regulamentar essa lei. Você considera que já é possível a gente conseguir incluir algumas dessas condições que foram faladas aqui nesse nosso bate-papo, com evidências robustas que nos permitam ter segurança na prescrição pela saúde pública? Oscar, com certeza eu acho que endometriose, assim, dor pélvica crônica. Como eu disse, eu sou meio chata dos estudos científicos, existem bases de dados com estudos assim, 60, 80 estudos, meta-análises, estudos clínicos que respaldam o uso, sabe? Eu brinco também que quando a gente vai olhar um novo estudo de endometriose hoje, assim, de escolas que são mais caretas, que não costumavam trazer as plantas e ervas medicinais, a cannabis já começou a entrar como opção, sabe? Então, ver essa mudança, ela tem sido interessante. Eu acho que tem sido tão relevante que até os outros estudos que antes deixavam a cannabis à margem têm abordado a cannabis como uma opção. Então... Endometriose. Muitas pessoas nos procuram e relatam, né, das dificuldades e do que pode também causar endometriose, né? A gente tem alguns hospitais que fazem aquela cirurgia, mas quando ela é feita, vamos dizer, de forma muito distante do diagnóstico, ela pode causar danos muito problemáticos para as mulheres. Fibromialgia, Mari, também você acha que daria para a gente poder pensar em incluir? Como é que você enxerga a fibro? A fibromialgia eu acabo atendendo pouco, né? Minha prática eu fico muito mais para as questões de ginecologia e obstetrícia, mas de fato a fibromialgia também, pensando aqui nas pacientes de cotratamento, né, que trato junto com os outros colegas de outras especialidades, tem sido bastante crescente também. Mas confesso que na minha prática, poucas pacientes que eu manejo de fibromialgia. Perfeito. A gente sempre encerra assim o bate-papo perguntando para o nosso convidado quais são as expectativas dele a respeito desse tema para os próximos anos. Esse ano é um ano decisivo para o Brasil. Tem uma decisão do STJ que exige que o governo federal faça a regulamentação do plantio do cânhamo aqui em terras tupiniquins. A gente tem essas regulamentações que podem ser atualizadas da Anvisa, democratizando mais o acesso e a maneira de manejo dos produtos. Queria que você pudesse fazer uma expectativa sua do que você acha que é possível nos próximos 3 anos sobre cannabis medicinal. Ai, que capcioso! Eu acho que democratização de informação eu elencaria como o mais importante para a gente saber que a cannabis ela tem um grande uso aqui na ginecologia, levantar essa bandeira. Consequentemente, aproximar essa mulherada do seu corpo e da sua intimidade, de se conhecer e de entender que esse manejo com a terra e das plantas e ervas medicinais ela é um hábito ancestral, né? E que a gente se afastou muito com a medicalização. Toda vez que a gente fala de cultivo, esse próprio ato de mexer com terra, de plantar a sua medicação, é muito potente quando a gente vai olhar a história, né? Principalmente remontando ao Egito, e aí eu vou longe, hein? Mas eu acho que é isso, democratização de informação e mais acesso. Excelente. A gente está num processo, só para, acho que é importante a gente também trazer esse assunto. Todos os anos, Mari, a gente conseguiu encontrar um mecanismo aqui que permite que associações, universidades, associações que não necessariamente só trabalhem com cannabis, mas possam acessar recursos públicos
para poder produzir estudos, para poder democratizar acesso, eventualmente melhorar também os seus laboratórios, enfim. Então, você que também tem um hall aí de amizades nessa área, é sempre importante divulgar. A gente, em agosto agora, a gente faz o edital das emendas nossas, da Frente Parlamentar, que esse ano vai chegar a R$ 1,5 milhão, para que a gente consiga dar suporte a associações e a entidades que militam no tema, universidades que topem também tratar desse tema. Então, acho que é importante também falar sobre isso, porque tudo que a gente falou aqui, óbvio, tem custo, né? E o custo, por vezes, a iniciativa privada não consegue ou nem vai ter interesse em poder produzir. Então, entendo que o poder público tem essa missão de poder ser o condutor disso também. Mas para poder te trazer essa informação boa e que a gente consiga fazer. Mari, só se despedir aqui, agradecer mais uma vez em nome da Assembleia a sua vinda. Prazer poder te ouvir, feliz em ter uma profissional tão, enfim, com essa história tão rica e com esse desprendimento em poder tratar desse tema que por vezes ainda é tabu, orientando muitas meninas e mulheres para ter uma vida com essa questão da medicina integrativa que é tão importante para todas elas. O microfone é seu para encerrar aqui o nosso bate-papo. Ai, gente, obrigada por todo mundo que está escutando. Caio, obrigada pela oportunidade. Sempre falo que é bacana, assim, dar à luz à ginecologia, né? E mulherada é isso, né? Empoderar-se dos seus corpos, entender sobre as patologias e bora que a cannabis está aí para só ajudar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Até o próximo bate-papo. Valeu.